aparecendo a tela compartilhada, né? Pronto, tá aparecendo aqui. Sim. Beleza, até que enfim. Trocinho, hein? Você pega computador diferente aqui, tudo começa... E aí, todo mundo aí já? Acho que sim, professor. Acho que sim, sim. pronto. Me ouvem bem? Sim, senhor. Pessoal, essa aula é um pouco extensa, porque são bastante drogas vasoativas. Eu tentei fazer resumo das principais drogas. Se a gente estender muito, a gente faz ela em duas partes e ficar cansativa, porque envolve muita farmacologia, embora eu tentei colocar ela de uma forma bem mais tranquila do que entrar em detalhes da farmacologia das drogas. E das principais drogas que estão sendo estudadas aí, tá bom? O que é uma droga vasoativa e qual a finalidade da droga vasoativa. Então, a gente divide em praticamente em três categorias, né? São as inotrópicas, as vasoconstritoras, o vasopressor, e as vasodilatadoras. Hoje a gente já sabe que as inotrópicas elas podem ser de duas formas. Elas podem ser inopressor, ela pode ter ação inotrópica e vasopressor, e inodilatadora, ela tem ação inotrópica e dilatadora. E existem as drogas vasoconstritoras, vasodilatadoras puramente, que não têm ação de inotropismo. Mas o que vem a ser inotropismo? Inotropismo é tudo aquilo que vai melhorar a dinâmica do coração, a força, a contração cardíaca, tudo aquilo que a gente desenvolve no tropismo é tentar melhorar a performance cardíaca, de outras palavras, né? Então, o racional é a gente entender, algumas fórmulas são importantes, não decorar, mas entender, que é oferta e consumo de O2. Nós já discutimos isso de uma certa forma, quando vocês passaram lá na UTI no primeiro momento. Entender, resumidamente, como que funciona a perfusão tecidual. A perfusão tecidual, ela depende da oferta de oxigênio, eu já disse isso para vocês, ela depende do débito cardíaco, que envolve aí a quantidade de sangue que vai chegar até o tecido, e depende da concentração arterial de O2, que a concentração arterial de O2 diretamente está ligado à hemoglobina, né? Então, a hemoglobina. Nós falamos também que o débito cardíaco ele depende de volume sistólico da frequência cardíaca, isso lembra? E a concentração arterial de O2, se vocês acompanharem... Opa, vamos voltar aqui. Se vocês acompanharem, minha seta aparece aí para vocês, né? A setinha, né? Sim, professor, está aparecendo. Ótimo. Então, olhar que a concentração arterial, ela depende de O2, depende diretamente da hemoglobina e da saturação da hemoglobina. Então, a saturação de O2 que a gente vê numa gasometria, mais hemoglobina, multiplicada por um coeficiente de correção 1,34, é a concentração arterial de O2. Ó. Aqui está errado esse símbolo igual, na realidade é um mais aqui. Saiu igual, mas é mais. Você vê que a PO2... A concentração arterial de O2 não depende muito da PO2, a gente pode até isolar a PO2. Então, quando a gente olha aquela PO2 da gasometria arterial, que a gente está vendo ali, a pressão arterial de O2, a gente fala, poxa, a pressão arterial de O2 está boa, será que isso é o suficiente para manter a perfusão tecidual? Não necessariamente, porque se a hemoglobina estiver baixa, você pode ter uma PO2 lá em cima, 200 de PO2, opa, então esse paciente não tem hipoxemia. Tem, se a hemoglobina e a saturação não estiver de acordo. Se o paciente está saturando mal e a hemoglobina está baixa, lembra que eu falei para vocês das fórmulas que a gente vai avaliar se tem que dar hemoglobina ou não? Inclusive, me lembra para mandar um artigo para vocês sobre o que é o choque críptico, eu fiquei de mandar e esqueci. Choque críptico, choque desóxido, que é aquele choque que você tem uma perfusão tecidual ruim, você otimizou o débito cardíaco, otimizou a oferta, você fala, mas o que está faltando? Está faltando hemoglobina. Vocês lembram que a gente discutiu umas fórmulas, que eu falei para vocês de 4 fórmulas que vocês têm que avaliar uma gasometria arterial, uma gasometria venosa central. Da arterial, a gente vê lactato, vê base-excess, para saber se tem sinais indiretos de hipoperfusão. E da gasometria venosa central, lembra que a gente fala da saturação venosa central, que tem que se manter em torno de 70%. Abaixo disso, o problema pode estar no débito cardíaco. E do gap CO2. Se você tem uma saturação venosa central igual a 70% e um gap CO2 alterado, ou ao contrário, você tem uma saturação venosa central de O2,
menor que 70%, e um gap de CO2 alterado, maior do que 6, a diferença veno arterial de O2, ou melhor, de CO2, a gente pode dizer que está acumulando CO2, isso tem a ver com débito cardíaco. Se a saturação venosa de O2 central está abaixo de 70 e o seu gap de CO2 está normal, a gente pode dizer que o problema não está no hipofluxo, não está no débito cardíaco, e sim na quantidade da hemoglobina. De repente, a gente precisa melhorar a hemoglobina, porque mesmo você tendo uma PO2 na sua gasometria arterial boa, adequada, olha, PO2 está ótimo, mas isso é um choque disóxido e aquela hemoglobina ela precisa estar um pouquinho melhor, mais alta, para melhorar a saturação do O2 e a chegada até lá. Isso fala contra a teoria da difusão do O2 sem ação da hemoglobina. O O2 difunde-se, não, e essa é a teoria do ozônio que eu desconheço. Então, por exemplo, se não tiver hemoglobina, O2, se não tiver uma hemoglobina adequada para aquela demanda metabólica, o O2 não chega suficiente para os tecidos, tudo bem? Assim, o volume sistólico, olha aqui o volume sistólico, ele depende da pré-carga. E quem que é essa pré-carga? A pré-carga é o retorno venoso, é o sangue venoso que vai encher o lado direito para passar pelo pulmão e chegar até o átrio esquerdo. Então, a pré-carga é o que chega até o ventrículo direito, manda para o pulmão, vai chegar no átrio esquerdo, vai chegar no ventrículo esquerdo. Então, é o volume diastólico final do ventrículo esquerdo, é a nossa pré-carga, dependente de quem? Do retorno venoso. Então, o retorno venoso é praticamente igual ao débito cardíaco. Aumenta o retorno venoso, melhora o débito cardíaco. Essa é a nossa pré-carga, o retorno venoso. A gente tenta fazer isso com volume, dando volume para o paciente, mas tem que saber se o paciente é responsivo ou não a volume, se aquele volume vai aumentar ou não o débito cardíaco. A pós-carga é a resistência que esse ventrículo vai encontrar para impulsionar o sangue para frente. Então, seria a pressão arterial média, é a pressão a nível de raiz de aorta. Então, se você tiver uma pressão muito aumentada, um coração um pouco insuficiente, isso é ruim, é o que ocorre no choque cardiogênico, a gente tem que tentar usar vasodilatador, tentar diminuir, ou melhor, diminuir essa pós-carga para facilitar o trabalho cardíaco, aumento do trabalho cardíaco é ruim. E a contratilidade do coração é o nosso inotrópico, né? Então, ele aumenta a performance cardíaca, a contração do coração e inotropismo. A frequência cardíaca é diferente, é cronotropismo. Cronotropismo é frequência cardíaca e inotropismo é a contratilidade cardíaca. Então, vamos entender aqui qual que é a diferença do vasodilatador para o inotrópico. É muito comum a gente pensar assim numa IC descompensada. E isso alguns cardiologistas têm razão, muitas vezes eles falam algumas coisas para a gente na UTI, a gente falava, poxa vida, mas eu vou colocar um vasodilatador no paciente que já está hipotenso, mas cuidado com a hipotensão, não adianta também colocar um vasodilatador no paciente que está com uma IC, por exemplo, batendo uma pressão, um PAM menor que 60, ou uma pressão sistólica menor que 90, não cabe vasodilatador nesse paciente. Ele já está numa fase chamada choque refratário. No choque refratário não adianta, não cabe vasodilatador. Hoje nós classificamos a IC e o choque praticamente. Antes a gente classificava em quente, seco, quente, úmido, frio e seco, frio e úmido. Isso é uma classificação antiga. Hoje a gente classifica no padrão A, B, C, D, E e F. F é o cara que está morrendo, você vai tentar de tudo, se não for no transplante não consegue dar IC. Do choque cardiogênico descompensado. A classe C, que é o tradicional da IC evoluindo para o choque cardiogênico, até cabe aí você colocar, se ele for, por exemplo, quente, e se ele for quente seco, quente frio, na maioria das vezes quente e frio, quente e úmido. Se ele é quente e úmido, até cabe um vasodilatador ali, mas se ele já está numa fase de frio, que já está vasoconstrito, frio e úmido, aí muitas vezes o vasodilatador na cabeça. Essa teoria do Dunkey, aí do burrinho, é interessante. Olha, isso é descompensado, um monte de carga, né? Para carregar, a gente tem que diminuir essa carga. E olha o que eu faço. Aí eu entro com o inotrópico, aumenta a contratilidade do coração. A carga continua. Então eu dou aqui a cenourinha para o burrinho, faço ele trabalhar às custas de um trabalho maior. Ao invés de eu diminuir a carga do burrinho, o que eu faço?
eu tento aumentar a performance do burrinho. Só que, na realidade, eu estou fazendo um efeito desgastante, né? O coração está trabalhando aqui com uma performance aumentada para superar essa demanda. E a teoria correta, de repente, é eu tentar diminuir essa demanda nesse primeiro momento. É tirar a carga, fazer várias viagens, que essa é a ação do vasodilatador. É tentar, no caso, não precisar do inotrópico, e sim, diminuindo essa pós-carga, diminuindo esse trabalho cardíaco, eu posso otimizar ainda mais o meu burrinho do que dando essa cenourinha para ele, aumentando aqui a cenourinha e ele trabalhando dobrado. Essa é a teoria do vasodilatador nas insuficiências cardíacas que a gente vai falar. Então, os inotrópicos, quais são eles? Aqueles que melhoram a performance cardíaca ou a contratilidade. Também, porque eles são considerados hoje também inotrópicos ou inodilatadores. Então, nós temos eles, a dobutamina, que é a mais comum. A adrenalina é o que faz tudo. A adrenalina, ela aumenta a contratilidade, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial, ela é diferente, né? Ela é vasoconstritora, ela é inotrópica, é cronotrópica, a adrenalina é tudo, então tudão. Milrinone é um inotrópico, ele aumenta a contratilidade cardíaca e faz vasodilatação, ele é considerado um inovasodilatador. Simedano também é considerado um inotrópico, que também faz vasodilatação. Você vê que eles são inotrópicos que têm ação na tentativa de melhorar a performance cardíaca e diminuir a pós-carga. Eles vão trabalhar dessa forma. Saiu minha... Encerrou minha apresentação. Ué, tá aparecendo aí para vocês? Aí, voltou, professor. Ah, tá bom. Ué, não entendi aqui o que aconteceu. E os vasodilatadores puros, nitroglicerina e nitroprusiato. São os vasodilatadores. Vamos falar da dobutamina, então. Dobutamina é um inotrópico sintético produzido, né? Ele é beta-adrenérgico, então ele tem ação no sistema, no beta, e como ele tem ação em beta, lembrando que beta-1 é cronotrópico, beta-2 é vasodilatador praticamente, né? Por isso ele é um vasodilatador. Então ele consegue trabalhar a performance cardíaca e consegue diminuir um pouco a pós-carga. Lembra do trabalho lá do burrinho, né? Então eu vou melhorar a força do coração, vou dar alimento para o coração, mas também tentando diminuir a pós-carga dele. É a primeira escolha no choque cardiogênico. Só tem uma contraindicação da dobutamina que vocês têm que estar atentos. Chega para vocês um paciente com uma IC descompensada ou um choque cardiogênico, se ele usa beta-bloqueador. Se ele está usando beta-bloqueador, ele não consegue ter receptor a curto prazo para ligação com a dobutamina. Você vai precisar de uma dose muito alta de dobutamina para esse paciente que já é beta-bloqueado. Então, uma contraindicação à dobutamina é o paciente que usa beta-bloqueador. Aí, nesse caso, é interessante você entrar com milrinone, que a gente já vai falar. Mas a primeira escolha é isso, né? Ele pode causar arritmia, claro que ele vai aumentar o consumo de O2, ele aumenta o consumo miocárdico, então tomar muito cuidado, usar ele com extrema cautela, nas doses principalmente, você pode usar de 2,5 até 20 microgramas quilo minuto, aí você faz o cálculo ali, e ele normalmente ele você vai evitar ele você vai evitar no IAM, evitar entre aspas, né? Porque o IAM, na realidade, você tem que otimizar, você não pode aumentar o consumo miocárdico de O2 sem otimizar a oferta, né? Mas não é, você vai evitar, não quer dizer que seja contraindicado. Por exemplo, infarto extenso, o paciente já está taquicárdico, está hipotenso, vamos começar a dobuta. Não, vamos primeiro otimizar, diminuir o trabalho cardíaco, tentar baixar a frequência cardíaca, porque se eu colocar a dobutamina nesse primeiro momento, ele vai ficar mais taquicárdico. Imagina que a parede do coração, do infarto, está parada, então ele fez o infarto anterior, ou infarto anterior extenso, a parede está parada. Eu entro com uma droga que vai aumentar a performance do coração, eu vou aumentar a contratilidade numa parede parada. O que vai acontecer? Arritmia, fibrilação ventricular, eu vou induzir uma fibrilação ventricular, né? Então, tomar muito cuidado com isso. A FA, o paciente está com FA e aumenta a contratilidade, claro que ele vai piorar. Então, nós primeiros temos que entender a demanda ali, para depois começar a dobutamina, não é a primeira opção.
Então, a primeira opção é tentar diminuir o consumo de O2, aumentar a oferta, diminuir a frequência cardíaca, é beta-bloqueador. Evoluiu para um choque cardiogênico, vai ter um caso aí de um choque cardiogênico aí a ser discutido. Mas, de qualquer forma, eu tenho que diminuir a frequência cardíaca, eu não posso aumentar a frequência cardíaca desse paciente no primeiro momento. Então, uma indicação boa é na insuficiência cardíaca. Chegou o paciente com uma IC descompensada, aí sim, um choque cardiogênico, principalmente por IC. IC crônica agudizada, essa é a melhor indicação do que o IAM no primeiro momento. A adrenalina é o fantástico, é um vasopressor inotrópico, é diferente, né? Ela já não faz função de vasodilatadora. É o recurso que você tem alfa e beta, é o paciente do choque refratário. O paciente entrou no choque refratário, eu estou com dose alta de medicamento, já estou usando vários e quero otimizar. Adrenalina. Adrenalina é a primeira opção de choque, se nós falamos do choque distributivo, anafilático, a droga de escolha é adrenalina em bomba. Então, entrou um paciente com choque anafilático, a primeira opção, sempre, isso cai em qualquer prova de residência que você fizer, choque anafilático, primeira opção é adrenalina. Outro choque que é interessante colocar adrenalina, não é a primeira opção, mas deve ser lembrado sempre, é o choque distributivo por... Quem se habilita? Quem se arrisca aí? Que você precisa de vasopressor, aumentar a pressão arterial, e precisa aumentar a frequência cardíaca, que é o cronotrópico, e você precisa do inotrópico também. Nem tanto o inotrópico, mas o cronotrópico e o vasopressor você precisa, e a adrenalina faz isso muito bem, que é o choque distributivo causado por... Alguém chuta? Tem 3 tipos de choque distributivo. Sepsis? Não. O choque séptico é a última opção, é a adrenalina. Choque neurogênico causado por TRM. Lembra que você tem uma denervação simpática? O paciente ele vai ficar de que jeito? Bradicárdico e hipotenso. E aí, meu amigo, bradicárdico hipotenso, qualquer coisa, qualquer reflexo vagal nesse paciente, ele tem uma parada, né? Ele teve choque, né? Lembrar que ele fez uma denervação, principalmente quando a fratura dele é uma fratura em região cervical alta ali. Lembra que ele pode fazer essa denervação simpática e no choque cardiogênico, no cara que está lá, tetraparético, tetraplégico, eu acredito, eu colocaria como primeira opção de droga em bomba, adrenalina. Choque anafilático e choque neurogênico, a primeira opção é essa, adrenalina em bomba, tá? Indicações da bradiarritmia instável, disfunção de VD, choque, olha, o paciente chega com uma IC, ou aquele paciente que chega para você no infarto de VD, ele vai chegar bradicárdico, reflexo vagal, tem um reflexo muito importante, esse reflexo vagal, que é o reflexo de Bezold-Jenisch, né? Que é o reflexo vagal que pode acontecer na disfunção, no infarto de VD. Disfunção miocárdica no choque séptico como alternativa à noridobuta no choque. Você está usando noridobuta, eu não queria colocar 2 drogas, noridobutamina, porque a dobutamina é vasodilatadora também. Então, se eu aumento a dobuta, eu acabo subindo a nora. Então, eu vou evitar isso na alternativa, vou substituir isso pela adrenalina. Então, a adrenalina em bomba pode ser alternativa para a associação de noridobuta, tá? Embora a adrenalina tenha essa desvantagem que aumenta muito a frequência cardíaca. E na disfunção de VD, no infarto de VD, o paciente que às vezes chega com infarto de VD com bloqueio também, você pode usar, tentar usar adrenalina até sair do bloqueio, até você abrir o vaso e sair do bloqueio. Então, essa é a melhor opção. E uma interessante aqui que é o push dose pressors, que nada mais é o seguinte, a gente vai fazer um esqueminha bom que o pessoal tem feito fora, na emergência americana lá, e nós aprendemos a usar isso aqui. O pessoal em São Paulo usa muito. Aquele paciente que você vai entubar, aquele paciente que chega para você bastante hipotenso, às vezes bradicárdico, cuidado com o paciente hipovolêmico, o paciente sangrou bastante, a gente não pode dar volume. Então, o paciente de trauma, por exemplo, que você não pode dar muito volume, senão você pode aumentar o sangramento, ele está hipotenso, e aí você tem 2 opções, ou você usar ketamina, que a ketamina ela pode aumentar um pouquinho a frequência cardíaca e a pressão arterial, por uma ação chamada disotônica, ou uma ação que é
contrária, né? Ela acaba aumentando a pressão arterial, mas eu não tenho acetamina ou ketamina para esse paciente. Ele pode estar bradicárdico ou estar hipotenso, dá para dar volume, ou no paciente do choque neurogênico. Então, a opção é você diluir a adrenalina. Você dilui uma adrenalina, pega uma ampola de adrenalina, 1 ml em 10 ml de água destilada, 1 para 9, né? 9 ml de água destilada. Aí, dessa solução, você tira 1 ml. Aí você dilui novamente 1 ml mais 9 ml de água destilada. Aí dessa solução que você diluiu, você pode usar até 2 ml. Você faz 1 ml, o paciente aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial, você intuba. Se você na hora da intubação fizer um reflexo vagal, você pode usar até mais 1 ml. Fantástico, fantástico. O seu paciente fica mais estável durante uma intubação na emergência. O pessoal tem feito muito isso. O pessoal do pré-hospitalar, no Brasil, em São Paulo, usam muito na UTI, tá? Então, você vai diluir 2 vezes em 10 ml. 1 miligrama de adrenalina em 9 ml de água, tira 1 ml, dilui mais 9, tira 1 ml. Daquela solução, eu posso fazer até 2 ml da segunda diluição. Pode usar nos seus pacientes instáveis, hipotensos, durante uma intubação, para ele não parar durante a intubação. No trauma, então, durante a intubação orotraqueal, para ele não ter parado, tá? Milrinone também tem uma ação muito parecida com dobutamina. É uma droga ruim para usar, porque ela tem, você vê que a variação dela é de 0,375 a 0,75 micrograma por quilo por minuto. Uma droga que eu usei uma vez só numa hipertensão, num paciente que estava com uma insuficiência cardíaca direita, com uma hipertensão pulmonar. Ela é muito boa, porque é um vasodilatador arterial e pulmonar. Ajudou muito e esse paciente saiu. Quase a gente não acha em Cuiabá. Interessante, não tem, o pessoal aqui não tem mão para milrinone. Eu vi muito lá no Einstein, lá, o pessoal usa bastante milrinone. Inclusive para, olha que coisa interessante, o vasoespasmo, quando eu fiz neurointensivismo lá, o vasoespasmo da HCA, a gente fazia milrinone no paciente para sair do vasoespasmo causado pela hemorragia subaracnoideia. Fantástico, e saía. Dose baixa, em bolos, e o paciente saía. Fantástico. E como que a gente confirmava isso? Com Doppler transcraniano. Fazia o Doppler transcraniano, fazia milrinone em bolos e acompanhava. Né? Inibidor da fosfodiesterase, principal indicação é disfunção de PD com hipertensão pulmonar, e nos pacientes, lembra que eu disse, o paciente que está beta-bloqueado, chegou para você, um choque cardiogênico por uma insuficiência cardíaca agudizada, e o paciente está beta-bloqueado, a opção milrinone. Aqui a gente quase não vai encontrar. Né? Evitar em pacientes coronarianos, infarto, né? Lembrar por que é evitar os pacientes coronarianos? Porque ele aumenta o consumo de O2, igualzinho a dobutamina. E lembra que no infarto agudo lá, chegou o paciente de infarto agudo, o que a gente tem que otimizar nele? Aumentar a oferta e diminuir o consumo de O2, para tentar diminuir a morte celular, né? A necrose do miocárdio. Então, a gente evita nesses pacientes, tá? Nesse primeiro momento, claro. Então, são drogas de opções para o choque cardiogênico decorrente de uma insuficiência cardíaca agudizada. Levosimendan é uma droga muito promissora que chegou aí há um tempo atrás, mostrando diferença no paciente de uma IC descompensada, seja uma IC causada, seja uma insuficiência cardíaca de origem isquêmica, seja uma insuficiência cardíaca de origem de uma cardiomiopatia dilatada, enfim, uma droga que todo mundo começou a usar para tentar diminuir, porque o que ela prometia de diferente? Tem benefício em paciente que era beta-bloqueado, tinha benefício em paciente que tinha clínica de creatinina ruim, tinha benefício em paciente porque diminuía o consumo de O2, ótimo. Onde ela agia na troponina, ela melhorava, é um sensibilizador do cálcio nos cardiomiócitos, e então, qual que era a vantagem dela? Ela vai melhorar a contratilidade cardíaca. Só que é um vasodilatador, e o problema é que tem um tempo de meia-vida muito alto. Se o paciente tiver um pouco hipotenso, com uma pressão sistólica menor do que 90, faz uma hipotensão e uma hipotensão refratária. E, no final das contas, não melhorou muito essa sobrevida aí. Então, ela tem um tempo de meia-vida aí de 12 ou 18 até 24 horas e
e a gente correndo atrás da hipotensão, faz muita hipotensão. Então, o Estado, para vocês terem uma ideia, comprou uma quantidade absurda de levosimetano. A maioria venceu. Por quê? Porque não mostrou, a gente tinha muito trabalho com essa droga aí na UTI, com o paciente, por causa da hipotensão que ela fica durante um bom tempo. Então, você tinha que ter certeza que o paciente estava com a pressão adequada e você poderia usar. E essa pressão adequada, pelo menos, mantém uma pressão sistólica maior do que 100, uma PAM de mais ou menos 70, por aí. Abaixo disso, não era tão bom, não. Tá? E os vasodilatadores? Esse sim vocês vão usar bastante, principalmente esse no infartado. Esse sim é a droga de escolha para o paciente que chega infartado, principalmente o que chega infartado com gesto, que é a nitroglicerina, nome comercial Tridil, né? Ele é um vasodilatador principalmente venoso, uma ação venosa. E o que a gente quer nesse primeiro momento aí? É melhorar a capacitância venosa, melhorar débito, melhorar retorno venoso para esse paciente, diminuir congestão pulmonar. Então, ele faz uma vasodilatação das coronárias, com isso pode melhorar fluxo, problemas, né? Então, ele é muito usado, problemas, que ele faz, ele acaba induzindo um aumento da frequência cardíaca. Então, cuidado no paciente que já chega para você taquicárdico. Se está taquicárdico, eu tenho que melhorar essa frequência cardíaca do paciente para usar nitroglicerina, tá? E o paciente tem que ter pelo menos uma pressão sistólica de 100. Eu posso usar. Aí, ser descompensado, síndrome craniana é a principal indicação. Mas cuidado com o infarto de VD, que todo mundo fala, não se usa nitrato em infarto de VD. Por quê? Porque o infarto de VD, o paciente é hipotenso. Se você der nitrato, vai ficar mais hipotenso. Então, não se usa nitrato em infarto de VD. Então, esse é um infarto, normalmente infarto de ventrículo esquerdo ou né, de câmara esquerda, que você pode usar. Taquifilaxia, quer dizer, você precisa ir aumentando a dose constantemente. A diluição da nitroglicerina, você usa uma ampola em 250 ml de soro, normalmente de soro glicosado. Vai dar cefaleia, conforme você vai aumentando a dose, o paciente vai sentir cefaleia, vai reclamar muito, né, disso. Faz hipotensão. E o uso prolongado de tridil, que aí você fica mantendo o paciente com tridil aí 2 dias, 3 dias, 72 horas, já tem um aumento da meta-hemoglobinemia, ou meta-hemoglobinemia, né? Lembra disso? Na realidade, é a oxidação da hemoglobina, do ferro da hemoglobina, que sai do ferro 2 para ferro 3. E aí um péssimo transportador de oxigênio, a meta-hemoglobinemia. Se estiver muito alto, lembrar que essa sua saturação de O2 não vai alterar e o paciente faz hipóxia. É um péssimo transportador do conteúdo arterial de O2. Tá? Então, o que a gente tenta manter tridil é até 48 horas, aí a gente já tem que começar a desmamar. Esse negócio de nitroglicerina em UTI, principalmente UTI cardiológica, e aí os cardiologistas gostam, mantém tridil, não, deixa o cheirinho só. Não tem isso, cara. Droga vasoativa é 48, 72 horas, você tem que começar a desmamar. Eles esquecem do detalhe, a hipotensão, você fala, não, da meta-hemoglobinemia mesmo, você dosa a meta-hemoglobina. Se você vai em São Paulo e fala que você deixa cheirinho de tridil, eles enlouquecem da nitroglicerina. Mas vocês dosam meta-hemoglobina lá? Não, não dosamos. Então, cuidado com o uso indiscriminado da nitroglicerina. Presta bem atenção nisso. Tá? Guardem esse recado. Usei, melhorei, tratei a síndrome coronariana, saiu da dor, desliga tridil, desliga a nitroglicerina. Não mantém. O outro que a gente não vai usar no infarto, pelo amor de Deus, esse aqui é perigosíssimo no paciente que está infartado e abaixar muito a pressão arterial muito rápido, que é o nitroprusiato de sódio. Todos os dois agem óxido nítrico, né? Eles têm uma ação na óxido nítrico sintetase. A óxido nítrico sintetase é um vasodilatador potente. Só que o nitroprusiato de sódio é um vasodilatador arterial ferrado, potente, né? E faz uma vasodilatação muito rápida o paciente evolui com hipotensão. Então, tomar bastante cuidado. Muito bom para a gente usar nas emergências cardíacas, nas emergências hipertensivas,
Principalmente, lembra que eu falei de um vasodilatador que você quer diminuir a pós-carga, aquela IC que o cara chegou hipotenso, ou melhor, hipertenso, ele descompensou da parte da insuficiência cardíaca porque a pressão subiu demais, vamos usar, excelente. Aumenta o débito cardíaco, porque quando você tira a pós-carga, a performance cardíaca aumenta. Lembra da foto do desenho do burrinho? O burrinho estava com a cenourinha e muita carga, ele estava suado em busca da cenourinha, você estava dando a vitamina para ele, mas ele com uma carga alta. Aí eu não dou a cenourinha e tiro a carga, o burrinho vai todo feliz que foi com a carga menor. Então eu melhorei a performance cardíaca sem necessariamente dar uma vitamina no burrinho lá, na cenourinha. Então eu só diminuí a carga dele. Isso é muito bom. De novo, cuidado com essas drogas que são os nitroprusiato, nitroglicerina, os nitratos em si, principalmente por intoxicações. Esse aqui ele vai se intoxicar de tiocianato, né? Tiocianato que pode aí ter uma equivalência com cianeto. É outro paciente que vai ficar confuso, vai ficar hipoxêmico e a sua saturação de O2 vai estar quanto? Alta. Esse paciente está sonolento, deve estar dormindo, está saturando 99%. Não, ele está hipoxêmico, ele não está conseguindo transportar. Ele pode ter uma PO2 adequada. Lembra da PO2? PO2 não tem nada a ver com concentração arterial de O2. Gravem isso, pelo amor de Deus. Se a PO2 está adequada na sua gasometria, olha a saturação de O2. A saturação interfere na sua concentração arterial de O2. PO2 não. PO2 está 100, saturação de O2, na gasometria você vai ver a saturação que o O2 está ali, aí sim. Esquece o oxímetro de pulso, eu estou falando saturação de O2 na gasometria, isso é fidedigno. Oxímetro de pulso nem tanto, porque o oxímetro de pulso pode estar dando alta e a saturação de O2 está baixa, né? Porque vai interferir na hemoglobina, lembra? Eles diminuem a ligação do O2 com a hemoglobina. E vai mascarar para você aí na oximetria de pulso. Então, emergência hipertensiva, o paciente chegou com a pressão alta, na primeira hora você vai tentar baixar 15%, é o que a gente tenta fazer no AVC, nós falamos do AVC isquêmico, não aceitar mais pressão de... eu só vou interferir na pressão do AVC de 220, não, pelo contrário, todo mundo com 180, menor que 180 por 105, 110, de preferência todo mundo abaixo disso. Tem que usar um pouquinho de nitroprusiato de sódio, sim. Nitroprusiato de sódio é uma ampola que a gente usa em 250 ml de soro fisiológico ou soro glicosado. Nitroprusiato, você tem uma ideia tão forte que a apresentação é 50 miligramas em 2 ml. Já a apresentação da nitroglicerina do tridil é 50 miligramas em 10 ml. Você vê que 2 ml do nitroprusiato em 248 ml de soro fisiológico ou soro glicosado. Na literatura, eles colocam muito soro glicosado. Por quê? Por causa do sódio. Você vai colocar soro fisiológico, já tem 154 mEq de sódio, mais nitroprusiato de sódio, você vai dar muito sódio para o seu paciente. Então, se você tiver que diluir, dilua no soro glicosado ou no Ringer lactato. Melhor do que você diluir no soro fisiológico. Tá? Cuidado. Todas essas drogas, elas têm que entrar em bomba de infusão. Você prepara, começa uma vazão ali de 5 ml por hora, aumenta essa vazão para 7 ml, vai aumentando de 2 em 2, 10 ml por hora. Cuidado você começar, todas essas drogas é muito hábito. A gente fala, começa com 10 ml, cuidado com o nitroprusiato de sódio, comece com 5, espera um pouquinho, ele tem um tempo de meia-vida, de ação de 3 minutos, espera uns 3 minutos. Aí você vai aumentando lentamente. A nitroglicerina nem tanto, já pode começar com 10 ml hora, porque ela tem uma taquifilaxia, você tem que ir aumentando as doses. E a nitroglicerina a gente aumenta de 5 em 5 na bomba de fusão, 10, 15, 20, 25. O nitroprusiato não, você começa com 5 e vai aumentando de 2 em 2, tá? E subindo gradativamente, porque a ação dele é muito mais rápida e veloz, ok? Tempo de meia-vida. Tempo de duração a pressão caiu muito, eu vou parar no nitroprusiato. Ele tem uma ação de 6 minutos. Rapidamente ele para a ação. Então, você viu que ficou muito hipotenso, para a droga em 5 a 6 minutos, melhora e você vai, aí aumentou a pressão, precisa trabalhar, vai com uma dose pela metade e vai ajustando. A nitroglicerina nem tanto. Dobutamina também não, a gente também tem uma tendência a aumentar a dobutamina, começar com 10, vai aumentando para 15, 20, a gente sempre trabalha assim com um valor um pouco mais alto. Noradrenalina também não tem erro de começar com um pouquinho mais alto a noradrenalina.
mas a gente não falou da noradrenalina, que é próximo assunto, tá? Então, os vasodilatadores que nós temos aí, olha só, tolerância. Nitroglicerina tem uma tolerância muito alta, eu tenho que aumentar essa droga com muita facilidade, ou seja, eu comecei com 10, daqui a pouco eu já tenho que chegar a 15, daqui a pouco eu tenho que chegar a 20, por quê? Pela taquifilaxia, lembra? O paciente vai tendo tolerância à droga. E quanto mais eu tenho que aumentar, mais cefaleia o paciente sente, tá? Tem um excelente fluxo coronariano, coisa que o nitroprusiato não tem. Eles têm uma ação, a nitroglicerina e o nitroprusiato tem uma ação na pré-carga, né? Melhorando essa pré-carga, vasodilata, quer dizer, diminui um pouco do trabalho cardíaco. Lá. A nitroglicerina quase não tem ação na pós-carga, porque é um vasodilatador mais venoso. O nitroprusiato já tem uma ação maior na pós-carga, quer dizer, ele consegue melhorar a performance cardíaca, diminuindo o trabalho que o coração vai ter em relação à pressão arterial. Já não consegue tanto assim. A nitroglicerina quase não tem ação no débito cardíaco. O nitroprusiato, sim, olha que interessante. Ele melhora, ele otimiza bastante o débito cardíaco. Então, é o que se recomenda nitroglicerina para o infarto e nitroprusiato nas insuficiências cardíacas que vão chegar para você com uma pressão sistólica pelo menos em torno de 90 ou maior que 90. Aí você pode até arriscar um vasodilatador. E sempre existe uma seguinte pergunta. O que inicia primeiro? O vasodilatador ou o inotrópico? Vamos falar do inotrópico mais comum. Dobutamina ou nitroprusiato de sódio ou vasodilatador inicialmente numa insuficiência cardíaca evoluindo com choque cardiogênico de origem, como eu disse, de origem da insuficiência cardíaca, não do infarto, né? O que começa primeiro? Eu inicio logo primeiro a dobutamina, coloco uma dobutamina. Lembrar do burrinho. Lembra do burrinho lá? Então, veja o que aconteceu. Se eu coloco uma dobutamina sem mexer na pós-carga, eu estou aumentando o trabalho cardíaco para vencer aquele trabalho de pós-carga. Se eu começo um vasodilatador e sei que eu vou diminuir a pós-carga, de repente a performance cardíaca se ajusta a isso, eu melhoro o débito cardíaco sem precisar do inotrópico. Então, a tendência é a gente começar o vasodilatador se a pressão arterial sistólica permitir, ou a PAM permitir, PAM tem que ser pelo menos maior que 65. Aí sim eu vejo depois a necessidade da dobutamina. É isso que se discute, tá? Tudo bem? Oi, estão me ouvindo? Ah, sim, professor. Assustei agora, falei, estou falando sozinho. Então, aqui nós temos algumas indicações que eu peguei até de um aplicativo aí, o CalMed, né? Eles colocando as duas drogas, lá, só para lembrar, artérias e veias, lá, nipride, veias coronárias, indicações, demanda as indicações que tem aqui. Secção de aorta, claro, primeira droga, emergência hipertensiva é o nipride, né? AVC hemorrágico, lembra do AVC hemorrágico? Quanto mais alto for a pressão, maior a hemorragia, a gente tem que baixar, tem a dose. O tridil normalmente é para o IAM, né? Exceto na suspeita de IAM de VD. Aí as metapressóricas estão aqui. Olha como que esse aqui já está... Esse aqui também não está atualizado, é interessante. Ele ainda coloca AVC isquêmico não candidato a trombólise, manter menor que 220 por 120. Pelo contrário, hoje nós vamos manter todos os AVC isquêmico tratável ou não tratável, menor que 185 por 110. De preferência, menor do que 180 por 105. Essa é a intenção. Não mostrou malefício, pelo contrário, mostrou possibilidade de transformação hemorrágica muito menor se eu mantivesse esse paciente com a pressão menor que 180 por 105. Antes a gente falava assim, não, vamos deixar ela mais alta para perfusão de luxo. Mostrou ao contrário, não foi tão benéfico assim não. Até porque o paciente pode evoluir até com edema agudo pulmonar, vamos supor que ele já tem uma insuficiência cardíaca, então é interessante ficar aí com uma pressão menor que 180 por 105 para todos AVC isquêmico, candidatos ou não candidatos a trombólise ou trombectomia. Tá? HSA, olha a HSA, a gente hoje trabalha com uma pressão no HSA de 140 a 100, no máximo 160, então manter a pressão sistólica na HSA menor do que 160 e PAM menor que 110. Hoje já recomenda-se que a PAM fique em torno de 90. E a M é um gene estável, uma pressão menor que 140 por 90.
Aí tem todas as metas aí para trabalhar. A dissecção de aorta, claro que a gente quer abaixar a pressão, mas não abaixa a pressão muito rapidamente. Se o paciente chegou com uma emergência hipertensiva, por uma dissecção de aorta com 200 por 100, você não vai baixar nunca para 120 por 60, você só pode abaixar na primeira hora 15%. Né? O paciente, o rim para. Então você tem que abaixar na primeira hora ali os 15% e vai acompanhando, tá? Vai acompanhando, vai abaixando lentamente essa pressão. Olha lá, ele já coloca aqui 20% a 25%, eu acho que ainda é muito, até 15%, que é o recomendável, né? Mas, tá aí a dica. Aí sim, nas próximas 24 horas, reduzir para níveis normais. Aí depois, nas próximas 2 horas, você vai reduzir para 160, 110 e assim por diante. Ok? Vamos falar de outro assunto aqui. Vamos lá aqui. Estão vendo a tela aí, né? Isso. Então vamos falar agora dos vasopressores, né? Que também são considerados inopressores. Por que são inopressores? Porque acabam tendo ação inotrópica também. As drogas que são praticamente vasodilatadoras e vasopressor puros são os vasodilatadores puros, são a nitroglicerina e o nitroprusiato de sódio. E o vasoconstritor puro, que é só vasoconstritor, o vasopressor é a vasopressina, que a gente vai falar. A dobutamina, ela é uma inodilatadora. O milrinone, a gente já falou que ela é inotrópico vasodilatadora. A noradrenalina, ela acaba sendo inopressor, ela tem uma ação inotrópica e vasopressora, a dopamina também, vamos falar a respeito, né? Então, a noradrenalina e a dopamina são produzidas pelo nosso organismo, pelo aminoácido tirosina, vem lá e sofre ação dos receptores DOPA, que produz lá a dopamina, e a dopamina pode ser convertida pela dopamina beta-oxidase em noradrenalina. Então, nós temos circulantes, receptores de DOPA e receptores de noradrenalina, né? Lembrando que noradrenalina normalmente é pós-sináptica, né? Só para lembrar da ação, depende lá a ação da adrenal. Lembrar que a adrenal pituitária nada mais é do que a hipófise, né? Produzindo a CTH na ação da adrenal, e na ação da adrenal nós temos a ação do cortisol. Lembrar que a adrenal, ela produz, ela tem 3 fases, né? Ela tem a fase, ela tem a zona cortical e a zona medular. A zona medular está mais relacionada com os hormônios, né? Derivados de testosterona, e a zona cortical com cortisol, com liberação de receptores adrenérgicos aí, com os adrenérgicos por si só. Então, tudo interfere. Dopamina é uma droga que a gente quase não usa, ela tem é uma droga vasoativa que tem ação tripla, ela tem uma ação DOPA, que é vasodilatador, principalmente a gente antigamente usava muito como dose renal. Vamos melhorar a função renal, põe uma dopinha aí, não se faz mais, que não mostrou diferença nenhuma. Tem um efeito beta-1 e efeito alfa-1. Efeito beta-1 é inotrópico e efeito alfa-1 é vasopressor. Então, ela é uma ação que ela consegue melhorar o inotropismo, aumenta a frequência cardíaca também e consegue ter ação vasopressor. A sugestão da diluição é 5 ampolas para 200 ml de soro fisiológico ou de Ringer lactato, pode ser feito se o paciente for diabético, né? A indicação hoje, a indicação da dopamina, porque o efeito adverso dela é ataque à arritmia, ela produz muito mais arritmia que a noradrenalina, nós vamos usar muito naquele choque com bradicardia, por exemplo, infarto de VD. Se o paciente chegar com infarto de VD hipotenso, e bradicárdico, uma opção é a dopamina. Assim como no BAV, não precisa ser o BAV total, o BAV de segundo grau, MOBITS 1, MOBITS 2, que chegou o bradicárdico hipotenso, né? E também dá para a gente começar em acesso periférico, uma vez que eu posso colocá-la, eu não tenho acesso central, quero colocar uma dopamina, coloco um acesso periférico. Mas a nora também já cabe do acesso periférico por pouco tempo, tá bem? Então, essas principais indicações. Evita no paciente taquicárdico, a gente evita usar também no infarto, principalmente infarto de VE, porque o paciente taquicárdico tende a fazer mais taquicardia.
Em quase todo tipo de choque, a primeira opção vai ser noradrenalina. A dopamina é somente nos quadros de BAV e choque de infarto ou choque com bradicardia envolvendo o ventrículo direito ou insuficiência cardíaca direita. Tá? A nora, sim, é um potente estimulador alfa. Ela faz vasoconstrição, é o que a gente vai usar no paciente hipotenso. Na maioria dos choques, a primeira opção é a noradrenalina. Ela tem um pequeno efeito beta, então ela tem uma ação inotrópica, sim. Ela pré-carga, ela pode melhorar a pré-carga, ela vai aumentar o retorno venoso no primeiro momento, por isso que ela tem uma ação inotrópica, então ela melhora um pouco o trabalho cardíaco, por agir nessa pré-carga no retorno venoso, então ela acaba ajudando isso, e com isso vai aumentar o débito cardíaco, por isso que fala que ela tem uma ação, um efeito beta, de melhorar a performance cardíaca. Hoje a noradrenalina é conhecida como inopressor, antes era só vasopressor, hoje é inopressor. Tá? A dose, normalmente a gente prepara, aí tem uma diferença muito grande de Mato Grosso para fora daqui. No Mato Grosso, a gente prepara uma solução que não é padrão na literatura, é interessante. Várias drogas que a gente prepara aqui em Cuiabá, não é padrão fora daqui. Se a gente diz lá fora, vamos falar nível de São Paulo, fala assim, nossa, eu não conheço a diluição, nem no livro você vai ver. É muito comum a gente preparar noradrenalina, 5 ampolas para 230 ml de soro fisiológico, ou de soro glicosado. E é muito comum ter uma dúvida se ela é sensível à luz ou não. Na maioria das vezes, não. Aí tem uma composição da noradrenalina. Se ela for bitartarato de noradrenalina, não é sensível à luz. Se for uma outra formulação, não. A maioria da noradrenalina não é sensível à luz nas drogas mais atuais. As antigas, sim. As novas, não. A composição dela não é. Então, é muito comum a gente ficava preocupado com isso. Altera um pouco a perfusão renal esplânica, quer dizer, a droga que judia da isquemia, se o paciente já tiver tendência à isquemia mesentérica, ela vai produzir ílio, dependendo da dose, e vai piorar um pouquinho a perfusão renal, tomar cuidado com isso. Ela melhora só no primeiro momento, numa dose mais baixa, mas numa dose mais alta, o paciente pode ter isso, então dose muito alta de noradrenalina, sabe que a gente tenta diminuir dieta enteral nesse paciente quando ele está instável, usando muito droga, muito alta, sedado, então ele vai fazer ílio, ele tem uma perfusão pior, a gente diminui a ingesta de dieta enteral nesses pacientes. A dose, ela varia de 0,01 até 3,3 microgramas por minuto, e normalmente a diluição que a gente faz em Cuiabá é 5 ampolas. Aí você vai para a literatura e para os livros, são 4 ampolas para 225 ml de soro glicosado, tá? E protegido da luz. Então, lá eles usam, cada ampola de noradrenalina tem 4 miligramas por 4 ml. Lá eles usam 16 ml de noradrenalina, nós usamos 20 ml de noradrenalina na nossa diluição. Aqui é a diluição que a gente pega de lá. Então, a recomendação eu pego da literatura, né? O que a gente usa aqui eu não consegui justificar em nenhum lugar. Todos os cursos que eu já fiz, em tudo quanto é lugar, eu falo que a gente usa 5 ampolas, o pessoal fala, mas por que vocês usam 5 ampolas? Então, eu não discuto mais. Essa é uma dose que eles usam muito na literatura, para 234 ml, mas tem hospitais que usam 225 ml. Com 234, ele ficou mais ou menos assim, de 0,1 micrograma quilo por minuto a cada 10 ml. Né? Você divide o peso por 10, é igual a 0,1 micrograma por quilo por minuto. Eventos adversos, pode fazer arritmia? Pode, menos comum. A dopamina faz muito mais. Faz isquemia periférica se tiver extravasamento. Por isso que a gente fala assim, ó, evita usar noradrenalina em excesso periférico. Evita usar, mas não é contraindicado, você pode usar. O problema é que se extravasar, vai fazer isquemia periférica ali. Naquela região que extravasar, vai isquemiar aquela região. O que a gente usa de antagonista? Você faz nitroglicerina, pega nitroglicerina e faz subcutâneo. Você pega uma ampola, faz 1 ml subcutâneo, que a nitroglicerina diminui essa possibilidade de isquemia nessa região que extravasou. Tá? Então, a antagonista para noradrenalina quando extravasa é a nitroglicerina ou tridil, 1 ml subcutâneo. É o vasopressor de primeira linha, né? Que você pode usar assim. E a adrenalina é o que faz tudo, né? É o que tem ação, como a gente falou, ação alfa-1, beta-1,
Age também na perfusão renal esplânica, piora a perfusão renal esplânica, vai fazer hiperglicemia, vai fazer hiperlactatemia. É o que a gente sempre fala. Fez a insulina, desculpa, você fez a adrenalina, pá, paciente na parada e tal. Aí o lactato vem alto, aí você não sabe se o lactato é porque o paciente ficou muito tempo da parada ou se é da adrenalina, até que se prove o contrário, tem adrenalina envolvida. E lembrar que ele vai fazer hiperglicemia, então cuidado com a adrenalina e a glicose do paciente, principalmente se for diabético, né? Vai explodir a glicose aí. A dose de 1 a 20 microgramas por minuto, a via de administração, você pode fazer tanto em bolo, se for na parada, você pode fazer tanto subcutâneo, se for na anafilaxia, e se for no choque anafilático, você vai fazer ela subcutâneo, ou se evoluir para uma intubação tal, em bomba, até pode colocar em bomba de infusão. Se discute muito a dose da bomba de infusão, uns falam em 5 ml para 95 ml de soro, ou 10 ml para 90 ml de soro, né? Tem uma ação um pouquinho mais rápida. Bom, chegou o seu paciente. Seu paciente está numa crise asmática importante. Crise asmática chegou para você na emergência. Você tem duas opções ali, tentar reverter a crise asmática, porque se esse paciente evoluir com uma insuficiência respiratória, você tiver que entubar esse paciente, você até consegue entubar, mas você não consegue ventilar esse paciente. Esse paciente morre porque não consegue ventilar. Porque a crise asmática ele tem dois problemas, a entrada e a saída do ar. Então, o ar entra com dificuldade e sai com muito mais dificuldade ainda por uma resposta inflamatória exacerbada a nível de bronquíolos ali. A adrenalina é uma excelente opção subcutânea e até mesmo por inalação. Tá bom? E se tiver que entubar esse paciente, a droga de escolha é cetamina ou ketamina, porque é um potente broncodilatador. E põe adrenalina inalatória nesse paciente e faz subcutâneo. Se evoluir com choque, né? Então choque anafilático, uma droga de opção muito boa, é você colocar a adrenalina em bomba, seria interessante, tá? Então, a diluição sugerida aqui, eles colocam, olha só, de novo, São Paulo e a literatura sempre vai com a dose 6 ampolas. Nós vamos respeitar isso na literatura, 6 ampolas para 94 ml de soro glicosado, eles gostam muito de soro glicosado, mas eu posso substituir por ringalactato, soro fisiológico. Aí vai dar a solução, normalmente vai ter 1 ml por hora, você está correndo 1 micrograma por minuto, né? Efeitos adversos é o que se espera, vai arritmia, pode dar arritmia, vai aumentar a frequência cardíaca. E se tiver extravasamento, pode fazer isquemia periférica, e você pode fazer, se tiver uma isquemia periférica ali, você coloca tridil, né? É o vasopressor de segunda linha, você substitui ele no choque cardiogênico, por exemplo. Eu não quero manter noradrenalina do buto, eu posso colocar adrenalina pura, no choque refratário principalmente. Paciente com choque refratário, noradrenalina, está usando dobuta, está usando vasopressina, eu substituo por adrenalina. O problema são as arritmias que fazem. E, como eu disse, primeira opção seria choque anafilático, primeira opção também seria no choque neurogênico, né? Seria a primeira opção. Tudo bem? Tudo, professor. Tá indo, a velocidade tá boa? Vamos deixar as perguntas para depois, a gente volta então, tá? Tá bom. Vamos falar aqui agora para finalizar, esse sim esse é um vasoconstritor puro, vasopressina. E já tem dois aí que foram testados que poderiam substituir a vasopressina, que é a terlipressina e a angiotensina 2. Você vê que já foi testado bastante coisa, né? A vasopressina faz o que é para fazer, vasoconstrição. Ela não tem ação neutrópica, só vasoconstrição por outro mecanismo, por outro tipo de receptor. Então, a vasopressina ela é produzida, né? Nós temos um tipo de vasopressina, a gente faz o sintético, mas a vasopressina é a arginina vasopressina ou ADH, que é o hormônio antidiurético, que é lá induzido pelo hipotálamo, produzido pelo hipotálamo e liberado pela neurohipófise. Então, age em 3 receptores, né? A receptor V1 que a gente quer, que está na musculatura lisa vascular, que vai fazer vasoconstrição. Ou já divide isso em V1A e V1B, que é o V3, que hoje já fala V1, V2, V3, para não confundir, mas antes já foi classificado como V1A e V1B. Então, está lá na musculatura lisa vascular, tecidos periféricos, age nas plaquetas. A gente vai entender esse mecanismo das plaquetas,
que é aquele paciente que muitas vezes tem deficiência de fator Von Willebrand, ou o paciente que sangrou bastante, né? E aí ele começa a perder fatores e a gente tem que usar lá para tentar melhorar a agregação plaquetária. Isso é outro momento que a gente vai conversar. Então, quando que ela é produzida? Quando você tem aumento da osmolaridade plasmática, o sangue perdeu muito parte líquida, né? O sangue está muito viscoso, aí aumenta a produção para tentar diminuir a diurese na hipotensão arterial aguda e na hipovolemia aguda. Age também nos receptores V2, os ductos coleteores, fazendo retenção hídrica, aquaparinas, ali nas aquaparinas, poros das aquaparinas, retém a reabsorção, aumenta a reabsorção de água, diminui a excreção de água, e nos receptores V3, produzindo a secreção de corticotropina, que é a CRH, que vai agir que essa corticotropina vem pelo hipotálamo, que aumenta a produção de ACTH, para chegar até a adrenal e produzir cortisol. Então, também ajuda na produção e liberação de secreção de hormônios para liberação de cortisol pela adrenal. Então, o vasoconstritor puro não tem efeito inotrópico, não tem efeito cronotrópico, pouco estudado em pacientes com disfunção de VE. Não deu certo. Se vocês lembrarem da vasopressina, ela foi usada muito na parada cardíaca. Não sei se vocês pegaram isso. Ela veio com uma droga de escolha, tipo assim, faz a vasopressina ou adrenalina com a primeira opção numa parada. Você tinha essa opção de fazer 40 unidades de vasopressina ou 1 miligrama de adrenalina. Já saiu do protocolo do ACLS que não mostrou benefício. Ela usada sozinha não mostrou benefício na primeira dose. Aí depois voltaram com a vasopressina, tentando fazê-la como uma segunda droga, faz adrenalina e depois você poderia fazer vasopressina para tentar mudar a forma de vasoconstrição, para tentar aumentar a pressão arterial, mas ela não tem ação inotrópica nem cronotrópica, e o coração está ali parado, e ele às vezes está dando choque, tentando aumentar, e ela acabou saindo do protocolo do ACLS, né? Mas ela entrou em vários protocolos. Por exemplo, pacientes que têm disfunção de VD e hipertensão pulmonar é a droga de escolha no paciente que muitas vezes pode chegar para você, essa já seria uma primeira opção. O paciente que chega com uma disfunção de VD, uma insuficiência cardíaca à direita, ou infarto à direita, que esse é o paciente que se apresenta bradicárdico, esse é o paciente que se apresenta hipotenso, e ela não interfere muito, ela interfere muito ali na ação da artéria pulmonar, então na hipertensão, na disfunção de VD, artéria pulmonar, ela ajuda muito nesse vasoconstritor do paciente hipotenso. Então seria uma opção até discutida na disfunção de VD, o uso da vasopressina. Arteríolas eferentes, ela pode agir na filtração glomerular, então cuidado com a disfunção renal no paciente. Bom, enfim, um vasoconstritor que tem uma ação rápida ali nível renal, então tomar cuidado. Os análogos sintéticos que a gente tem é a arginina, a vasopressina, que é produzida, é conhecido como vasopressina, essa que a gente tem, que age nesses 3 receptores, né? V1, V2, V3. Então, a infusão contínua que a gente usa, normalmente a gente prepara a dose, 1 a 2 ampolas em 100 ml de soro. A dose que a gente vai usar é uma dose limitada até 0,04 unidades por minuto. É a dose que a gente usa ali na bomba, você vai ver a diluição e vai colocar. Então, ela vai ser mais ou menos em torno de 10 a 15 ml por hora, é o máximo, a gente não aumenta ela. Ela não é a primeira opção para o choque, ela é a droga, é o segundo vasopressor, quando a gente está entrando com uma noradrenalina. Chegou um paciente muito grave para você na emergência. Você está com noradrenalina, pós-parada, você reanimou, iniciou noradrenalina, está em excesso periférico. Mas você já está com 30 ml de noradrenalina, não tem vaga para mandar para UTI, cara, para que aumentar tanto noradrenalina em excesso periférico? Põe vasopressina, você já prepara uma diluição de vasopressina, porque a intenção da vasopressina é tentar diminuir a dose de noradrenalina. A vasopressina age em mecanismo de ação diferente e tem um tempo de meia-vida muito maior. O tempo de meia-vida da vasopressina é praticamente 6 horas o tempo de meia-vida, que ela tem uma ação por 6 horas, e a adrenalina tem uma ação, a noradrenalina tem uma ação por 6 minutos. Então, é interessante colocar, tá? Vamos supor que o paciente, às vezes, é um paciente que já tem uma disfunção adrenal, é um choque séptico, evoluindo com uma disfunção adrenal, produção baixa de cortisol, é idoso. A vasopressina ajuda a estimular a produção de cortisol. Então, a deficiência
de repente, relativa de vasopressina ali para liberação de corticotropina, ela vai ajudar nesse quadro. Choque séptico, segundo vasopressor que você vai entrar no choque séptico é a vasopressina, né? Aí tem os análogos sintéticos, por exemplo, desmopressina, vocês já ouviram falar do DDA-AVP. DDA-AVP que faz intranasal, naquele paciente que está com poliúria, está fazendo diabetes insípidos, ele está urinando mais de 4 ml por quilo por hora. O paciente que tem TCE, HCA faz muito isso, pode fazer diabetes insípido, a AVC hemorrágico pode fazer diabetes insípido, e a TCE pode fazer diabetes insípidos, que é a parada de produção, né, do ADH, diminui a produção do ADH, e aí você precisa fazer um repositor, a gente usa para isso, tá? A terlipressina foi uma droga utilizada para avaliar o choque. Ela veio, normalmente, sendo estudada nas hemorragias digestiva alta, principalmente nas hemorragias varicosas. Hemorragia varicosa, na hipertensão portal, porque ela diminuiria a pressão gástrica. E aí usaram do choque. Vamos usar a terlipressina no choque. Não foi tão boa, não, porque o tempo de minha vida é muito longo, é ruim para titular a terlipressina. Então, a indicação da terlipressina aí continua sendo na hemorragia digestiva alta. Chegou para você um paciente com hemorragia digestiva alta e é um paciente cirrótico, com grande possibilidade de hipertensão portal, pode fazer terlipressina. A dose que usa nas primeiras 24 horas é 4 miligramas a cada 4, 6 horas que você fazer. Depois você reduz no segundo dia para 2 miligramas a cada 6 horas. E até 72 horas você tira a droga. Para que ela serve? Para estabilizar ali, diminuir a hemorragia, estabilizar ali a hipertensão portal, diminuir a hipertensão portal, diminuir o sangramento, até que você consiga o tratamento, né, definitivo, que é fazer a clipagem, ligador elástico, enfim. Tá? Aí surgiu a celipressina, um análogo da terlipressina, que era mais fácil para dosar. Vamos usar no choque a celipressina, tem um tempo de meia-vida bom, age nos receptores V1 apenas, mas sem efeitos pró-coagulantes, sem efeitos de retenção hídrica na liberação de corticosteroides, beleza, vamos usar. Também não deu certo, é uma droga de ruim manejo. Esse aqui foram os trabalhos que mostraram isso. Então, viram que aqui a vasopressina versus noradrenalina no paciente choque séptico. Viu que a vasopressina sozinha o paciente tinha um tempo maior de internação, noradrenalina tinha uma ação um pouco melhor. Acabou que, pelos efeitos colaterais, a vasopressina não virou a primeira droga de escolha, e sim a noradrenalina é a primeira droga de escolha, e a vasopressina seria o segundo vasopressor a ser iniciado, tá? Aí, tá, eu estou usando os dois. Essa é sempre a dúvida que vocês vão ter. Vocês vão estar dentro de um pronto atendimento lá, de uma emergência, vai chegar um caso que vocês vão ter que usar essas duas drogas. Lembrar, o paciente pós-parada, está esperando, a nora está aumentando, você usa a vasopressina. Quem que você começa a diminuir primeiro? Você tira primeiro a noradrenalina ou a vasopressina? Sempre a noradrenalina. Por quê? Se eu baixo a vasopressina, eu estou achando aí a pressão está ficando alta, eu baixei a vasopressina, lembrar que a vasopressina demora 6 horas para cá ver efeito. Aí eu começo a diminuir a noradrenalina. O que vai acontecer? Daqui a pouco o paciente fica hipotenso rapidamente. Por quê? Porque acabou a ação da vasopressina, eu achei que o paciente estava sustentando a pressão, baixei a noradrenalina e eu tenho que correr com todas as drogas para subir. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar, primeiro, diminuindo a noradrenalina, porque tem uma ação de 6 minutos. Vou diminuindo a noradrenalina, fica com a vasopressina lá. Diminuindo a noradrenalina. Quando eu ficar com uma noradrenalina numa vazão um pouquinho mais baixa, 10, 15 ml, vamos supor que estava 40, eu cheguei a 20, aí eu vou baixando a vasopressina. Então, sempre começa a retirar a noradrenalina primeiro, tá? Porque tem um tempo de minha vida mais curto. E aí eu sei que aquela pressão que está se mantendo é mais real, porque a noradrenalina já acabou, é aquele efeito alto, está com efeito mais baixo, eu sei que é real. E a vasopressina, 6 horas. Então, vasopressina no choque, dá menor necessidade de catecolaminas, então, como eu disse para vocês, a intenção dela é diminuir dose de noradrenalina, ela entra para a gente diminuir essa dose da noradrenalina, né? Não tem associação com redução da mortalidade, por isso que não é a droga de primeira escolha, ela sempre vai ser o segundo vasopressor que você vai iniciar, tá? O desmame da vasopressina, como eu disse, é a individualização. Posso fazer em perfusão periférica? O problema da vasopressina é que ela faz muito
Se você mantiver ela muito tempo, ela faz muita isquemia de periferia, tá? Então é muito comum você notar nos dedos pessoas que estão usando vasopressina, a isquemia dos dedos, eles ficam mais arroxeados, vamos colocar assim. Isquemia de extremidades. E pode dar disfunção de BD se permanecer por bastante tempo, né? Ela tem uma ação, como eu disse para vocês, o tempo de meia-vida é de 6 horas e o tempo de meia-vida da noradrenalina de 6 minutos. Então, eu começo tirando a noradrenalina primeiro, para depois eu tirar a vasopressina. Você vê que a vasopressina lá, maior duração de efeito de 2 a 10 horas, enquanto a noradrenalina, no máximo, maior duração de efeito da noradrenalina até 1 hora. Essa já é a sua maior duração de efeito. Tá? A terlipressina que foi testada também com a noradrenalina, será que eu posso usar a terlipressina no lugar da noradrenalina, porque tem uma ação diferente? Também não mostrou muita diferença, não mostrou numa meta-análise que melhorava a sobrevida, que alterava mortalidade, verificou que tinha maior tempo de meia-vida, menos titulável, faz isquemia de extremidades, então não é para usar, não foi recomendado usar no choque, nem associado com noradrenalina também. Vamos estudar então a angiotensina 2, que é algo natural que o organismo produz, é produzido pela conversão da angiotensina 1 e angiotensina 2 pela enzima conversora, produzida lá pelos pulmões, né? Da passagem da angiotensina 1 pelos pulmões ali, ele acaba sendo convertido, circulação pulmonar, e aí vamos colocar potencialização do sistema simpático, aí descobri que tem muito efeito pró-inflamatório e pró-coagulante, claro, estava provado isso, né? Sistema renina, angiotensina, aldosterona. Então, também não foi benéfico, mas já foi testado também no choque distributivo, sem nenhum, praticamente pouquíssimo benefício quando comparado a placebo. Então, também saiu do teste aí. Eleva-se a PA, com certeza, mas sem estudos com desfechos centrados no paciente, sem estudo comparando com outras drogas vasoativas e efeitos adversos muito ruins por ser pró-inflamatório e pró-coagulante. Então, as drogas que a gente fica, então, para pronto atendimento que vocês vão usar. Então, drogas que vocês vão ter segurança do manejo. As inodilatadoras, né? Inovasodilatadoras, dobutamina. É a droga mais segura que tem. Problema da dobutamina, paciente beta-bloqueado. E quando que eu vou usar um inotrópico? Na IC, na insuficiência cardíaca, no infarto, nem pensar. Lembrando que não adianta também eu trabalhar. Posso trabalhar só dobutamina na insuficiência cardíaca? Eu não tenho nitroprusiato aqui no PA, no pronto atendimento? Claro que pode, ele tem ação vasodilatadora. Queira ou não queira, ele não é inotrópico puro. Ele é um vasodilatador, então ele não vai deixar a pós-carga aumentar, ele não vai melhorar a performance cardíaca sem diminuir a pós-carga, ele vai agir na pós-carga. Então eu posso iniciar a dobutamina antes do nitroprusiato de sódio? Pode. Os cardiologistas muitas vezes discutem isso, tem uns que falam, se eu tiver um nitroprusiato, eu vou começar o nitroprusiato primeiro, antes de começar uma dobuta. Tem outros que já falam, não, eu vou começar a dobuta, depois eu coloco o nitroprusiato. Não tem problema, tá bem? Lembrando que ele é um inovasodilatador. Outra opção, o paciente está beta-bloqueado, eu tenho mirinone? Mirinone, mas é uma droga que você não vai usar no seu pronto atendimento. Muito bem, vamos falar dos vasodilatadores. Que opção que eu tenho? Vasodilatador para o infartado. Chegou infartado, está com a pressão alta, eu tenho medo de baixar muito rápido a pressão. Nitroglicerina. Por que nitroglicerina? Porque ela vai melhorar, ela vai aumentar fluxo coronariano. Lembrado o nitroprusiato. O nitroprusiato ele faz o que a gente chama de roubo coronário, roubo coronariano. O que é o roubo coronariano? O nitroprusiato, ele tem uma ação, vamos imaginar as coronárias, que está entupida e não está entupida. Ele tem uma ação muito, muito rápida nos vasos não entupidos, claro. Vai vasodilatar. Vasodilatar. Ele vai vasodilatar. O que ele vai fazer quando ele vasodilata? Ele puxa o fluxo maior para os vasos melhores e para o vaso que já está ruim, o fluxo vai ficar menor. Então, a gente chama de roubo de fluxo coronariano. Tem uns autores que não defende isso, mas é uma das contraindicações até nisso, por causa desse roubo de fluxo. Se algum falar para você de roubo de fluxo, não é bem verdade isso, mas a gente não vai desmentir a pessoa dessa forma. Podemos desmentir ela nos artigos que estão sendo provados que não há tanto roubo de fluxo coronariano assim. A droga de escolha, nitroglicerina.
aumenta o fluxo coronariano, você precisa ajustar a dose com muito cuidado, por quê? Porque vai aumentar a sua frequência cardíaca. Então, primeiro baixa a frequência cardíaca, depois inicia a nitroglicerina em bomba, tá? Lembrando que não se faz em paciente hipotenso, com certeza não se faz em infarto de VT. Os vasopressores. Vasopressores, vamos falar do inovasopressor. Droga de escolha, noradrenalina. Então, nesse caso, eu vou usar noradrenalina. Chegou o paciente, pós-parada, pressão está ruim. O que eu vou fazer para esse paciente em pós-parada para aumentar a pressão? Lembra que eu não posso dar muito volume, fazer prova volêmica, porque eu não sei o débito cardíaco, o coração está atordoado. Ele veio de uma parada, o coração parou, fibrilou, ele está atordoado, a musculatura. Em AESP, seja em fibrilação ventricular em TV, você deu choque, então você não vai dar tanto volume. Dá volume para melhorar a pressão, não adianta. Começa a noradrenalina em excesso periférico. Qual a dose que você vai usar? Tanto faz, 5 ampolas para 230, 4 ampolas para 236, vai depender da padronização do seu PA. Começa a noradrenalina, 10 ml de cara, começa 10 ml e avalia. Quando você tem que manter uma PAM? Maior ou igual a 65. Sistólica, aí não tem como ver PAM? Manter uma sistólica pelo menos 100. Tá? Pós-parada é a droga que você vai colocar na noradrenalina. Acesso periférico? Ok. Extravasou no acesso periférico, troca acesso, faz nitroglicerina, 1 ml ali naquela região da pele, porque vai causar isquemia daquela região. Tá bem? Aí o vasopressor puro, existe? Sim, vasopressina é um vasopressor puro, que você sempre vai usar como segunda opção. É um choque distributivo, é um choque neurogênico, é um TRM, chegou para mim na emergência, bradicárdico hipotenso, extremidade quente, né, no primeiro momento, por causa de vasodilatação, ele teve uma denervação simpática, por isso que ele faz choque quente, ele faz vasodilatação e a bradicardia, porque não tem quase resposta simpática. Lesão cervical, até nível de T1 também pode pegar, fazer esse tipo de TRM, até nível de T1, T2 ali, normalmente mais cervical. Droga de escolha, adrenalina em bomba, sem dúvida. Choque anafilático, adrenalina em bomba. 10 ml ou 6 ampolas, como São Paulo coloca, 6 ampolas e 96 ml de soro fisiológico, soro glicosado. Começa 10 ml, se pode ir aumentando. Aí também pode ser aumentando no primeiro momento. Começa com 10, vai para 12, de 12 para 15. Vai titulando essa droga. Não é a cada hora, não. Essa droga tem uma ação muito rápida, de 1 a 2 minutos, então você vai titulando a cada 5 minutos. A cada 5 minutos você vai aumentando ou diminuindo a dose da droga. Tá bom? Como que você vai medir a pressão arterial desse paciente? De 5 em 5 minutos. Se tiver uma PAI, uma pressão arterial invasiva, melhor ainda, porque a pressão arterial invasiva mostra uma pressão a cada batimento cardíaco. Então é mais fácil você titular a droga. Tudo bem? Agora, as outras drogas são mais a nível de UTI. Levosimedan você vai usar em UTI. Vasopressina vai acabar usando em UTI. Né? A não ser que é pós-parada, o cara fez uma parada cardíaca, está com uma dose muito alta de noradrenalina e excesso periférico, aí você põe a vasopressina, associa a vasopressina para baixar essa noradrenalina. Porque a noradrenalina em infusão muito alta, ela piora a perfusão renal e faz o quê? Isquemia esplânica, né? Piora a perfusão esplânica. Então, aí é bom você baixar essa droga aí. Perguntas? Professor, eu vi que o senhor falou de fazer a nitroglicerina, né, no caso de um vasodilatador coronariano. O pessoal não costuma fazer mais a isosorbida? Vou te contar aqui que é isorbida. Isorbida é o isordil, certo? O isordil, para mim, é a droga serve para duas coisas. Você só faz ela uma vez, você não vai ficar repetindo nitrato sublingual. Ele serve para duas coisas. No pré-hospitalar, principalmente quando você quer saber o teste da dor torácica. Por exemplo, você dá isordil sublingual. Tem dois tipos de isordil. Tem o dinitrato de isorbida, que é isordil sublingual, e tem o mononitrato de isorbida, que é o monocordil, que a gente até não faz sublingual. Que é de 10 miligramas. Eu dei isordil sublingual, o paciente com dor torácica, ele aliviou pelo menos 50%. A origem é isquêmica. Você já faz o primeiro teste, ó. Aliviou a dor com isordil, a origem é isquêmica. E outra coisa, você pega um paciente grave, no pré-hospitalar, você não tem acesso venoso,
Você vai fazer IAM, uma morfina IAM, põe logo o Isordil embaixo da língua, que vai aliviar a dor. Então, a meta do Isordil é aliviar a dor de origem isquêmica, mas não é tratamento. Ele é mais de diagnóstico e alívio da dor. Para tratamento mesmo, o paciente que chega para você infartado no seu pronto atendimento, é droga de manutenção. E a droga de manutenção nesse caso que for infarto de VE, é nitroglicerina, desde que ele esteja principalmente congesto, aquele KIRP que chegou para você 2, 3, desde que você também baixe a frequência cardíaca. Também não vai colocar tridil nesse paciente com uma frequência cardíaca alta. Tem que fazer beta-bloqueador para esse paciente. Né? Ok, professor, obrigado. Tá, Isordil sublingual, você faz no PA, se ele não foi feito no pré-hospitalar, e serve de diagnóstico. Estou com dor torácica. Faz Isordil sublingual. Não melhorou a dor torácica e esse cara está com uma pressão muito alta. Não melhora com o Isordil, meu amigo. Dissecção aguda de aorta, não esqueça. A dor irradiada para as costas, nem sempre. Às vezes, eu recebi uma vez na emergência, lá na UTI, me mandaram um cara com uma dor epigástrica alta, epigastralgia alta, o cara deve estar, gastrite, úlcera gástrica, uma úlcera gástrica, uma dissecção de aorta. Dissecção de aorta me mandaram com uma úlcera gástrica. A sorte que eu sou veaco, né? Mete logo, fiz lá o ultrassom rápido nele lá que tinha e o raio-x confirmando. O cara estava com uma dissecção de aorta e veio com uma úlcera gástrica para mim na UTI. Né? Teste do Isordil, fizeram o teste do Isordil, não passou no teste do Isordil, ó, dei o Isordil com essa dor torácica aqui, não melhorou nada, então uma úlcera gástrica. Não esquece da dissecção, pô, não melhora com o Isordil. Vamos lá, pessoal, mais alguma dúvida? Praticar, né? Chegar. Não tem medo de acesso periférico, não. Antigamente a gente falava do acesso periférico para droga vasoativa, todo mundo tinha medo, né? Pô, passar uma droga vasoativa no acesso periférico, desde que seja calibroso. Se você vai fazer droga vasoativa em acesso periférico, tem que ser um abocate ou gelco 18 no mínimo. Se você conseguir passar um 14, excelente. 16, melhor ainda. Não consegue 18. Não vão inventar de colocar droga vasoativa em scalp, pelo amor de Deus. Isso é 20, 22, 24, pediatria. Se você está acostumado com acesso periférico 20, 22, 24, vai ser pediatra. Tanto que os acessos abocate ou gelco, também conhecido, tiver cor azul, amarelo ou rosinha, você vai ser pediatra. Porque 20, 22, 24 são essas cores. A cor da emergência ou é verde, ou é cinza, ou a outra cor o 18, eu não lembro se é a cor do 18, que cor que era. Mas o azul piscina, um rosinha, e não é verde não, é azul piscina, rosinha, e qual que era a outra da pediatria, que é o 20, 22, 24. O scalp não faz droga vasoativa, tá? Calibre 18. Então, 18, 16, 14, pode colocar droga vasoativa em acesso periférico. Tudo bem? Nada de ponta de dedo, não, senão vai isquemiar o dedo. E acesso periférico não é no dedo. Colocou no dedo ali, próximo do dedo, aqueles scalp, ou na região da mão, né? No dorso da mão ali, sai fora. Ali vai isquemiar. Scalp isquemia aquela região. Então, a droga, escolha pós-parada, no paciente que voltou da parada, vai voltar hipotenso, noradrenalina. Tá bom? Paciente do infarto, chegou com infarto para você, nitroglicerina. Emergência hipertensiva, com dor torácica e emergência hipertensiva, pressão muito alta e dor torácica, até que se prove o contrário, o medo que você tem é da dissecção aguda, né? O que pode dar dor torácica da sua emergência e chegar com a pressão alta? Então, dissecção, infarto de VE, né? Ruptura traumática do esôfago, dá uma pressão alta, uma dor torácica, pneumotórax hipertensivo. E qual seria o outro? Quem se habilita aí? Quais são os 5 casos de dor torácica que chega para você muito grave? TEP maciço, principalmente TEP maciço. Quem chega hipertenso? Infarto, dissecção.
Pneumotórax hipertensivo, choque obstrutivo. O paciente chega hipotenso para você. Dor torácica e hipotensão, dificuldade respiratória. TEP, depende da fase do TEP. No primeiro momento a pressão aumenta, se o TEP for pegando ali a artéria pulmonar bilateral, o que chama cavaleira, não dá tempo de fazer quase nada. O cara chega hipotenso e com dificuldade respiratória muito grande, tá? Lembrar disso. E ruptura traumática de esôfago, eu acho que eu nunca recebi um paciente desses. Está descrito na literatura que pode dar, né? Ruptura de esôfago, paciente, principalmente paciente que pós-cirúrgico, que tem algum lá, é muito difícil trauma esofágico, ou intubação no esôfago, ou sei lá, ou submetido a alguma endoscopia e fez um trauma. Então, tem histórico que mexeu naquele esôfago lá, de trauma mesmo. Eu não lembro de ter visto, já vi até a laceração traqueal. Então, a gente tem no pronto-socorro, que era a sala de emergência, era feita ali no pronto-socorro, no box, era embaixo, eu fazia estágio ali, o cara chegou com uma laceração traqueal por linha de cerol, de pipa, e a gente entubou pela traqueia. Foi show, eu estava acho que no segundo, terceiro ano de medicina, fantástico. Eu falava, entubei o paciente pela traqueia. O cara cortou com linha de cerol, o motoqueiro cortou com linha de cerol, não esqueço até hoje, fantástico isso. Tem até depois tirei foto, né, no celular não tinha foto nessa época, tirava era máquina lá, fantástico. O paciente sobreviveu, por incrível que pareça, sobreviveu, depois deu trabalho só para colocaram um tubo Montgomery ali para depois rafiar ali, para não fazer estenose de traqueia, né? Vamos lá, pessoal, perguntas. Opção aqui, não esquece dessa diluição da adrenalina, os pacientes chegar para vocês hipotenso, muito hipotenso, às vezes bradicárdico, e você vai entubar esse paciente e lembrar do reflexo vagal. Cuidado com midazolam no paciente que está hipovolêmico, que está hipotenso na hora da intubação. Cuidado. Paciente hipovolêmico ou o paciente hipotenso por hipovolemia, qualquer droga vasoativa faz vasodilatação e vai piorar a hipotensão e pode induzir bradicardia. Quando você vai intubar a laringoscopia, que pega a base da língua, são duas coisas ruins que acontecem ali. Primeiro é o reflexo de vômito, por isso que a gente seda. Então, a sedação é tentar diminuir o reflexo de vômito. E principalmente a paralisia muscular ajuda muito no paciente de estômago cheio, daí a sequência rápida, que é usar o bloqueador neuromuscular. E a base da língua é reflexo vagal. Na hora que você demora muito laringoscopando ali, tentando achar a posição, você fica passando aquela lâmina na base da língua, você bradicardiza o paciente, né? Por isso que é interessante usar bloqueador neuromuscular. E no paciente do trauma, hipotenso, você não pode fazer volume para corrigir hipovolemia, ketamina ou esse push de adrenalina aí funciona muito bem, tá? Eu peguei uma fase que a gente usava no TCE grave, de intubação TCE grave, a gente fazia atropina e lidocaína com atropina na tentativa de tentar diminuir a hipertensão intracraniana, mas os trabalhos não mostraram benefício nenhum, porque a ketamina aumenta a pressão intracraniana nesses pacientes que têm TCE na intubação. Então, a droga de escolha por TCE, se for intubar e não tiver hipotenso, é Propofol, é a droga mais segura que tem. Midazolam também se pode fazer. Mas, aí, um assunto bom para discutir, eu gosto, discutir muito, a gente poderia pegar um dia, marcar uma aula de falar de sedação, né? Sedação, analgesia nas principais intubações. Se vocês quiserem, fica um tema aí para a gente discutir. Ou vocês dominam esse assunto aí? Não, prof. Quem dera. É muito bom, é um assunto que eu gosto muito, é discutir sedação, analgesia, bloqueador neuromuscular na intubação. E como intubar o paciente com muita facilidade. Eu vou mostrar alguns vídeos aí de intubação, que eu falo para todo o pessoal, hoje intubar paciente é sentado, senta o paciente, põe em 60 graus aí, você vai a facilidade que é para intubar o paciente. Fiz muito isso no Covid. Teve a primeira onda do Covid, 2020, num dia de UTI, eu intubei 12 pacientes numa manhã de UTI, chegava no PA, o pessoal tinha medo, descia para o PA para intubar, 12 pacientes numa manhã. Teve um cara de 180 quilos, esse cara foi intubado praticamente sentado. E como
como que a facilidade na via aérea é difícil você posicionar o paciente em 60 graus, vá por mim. Quando você abaixa a cabeceira em 0 grau e coloca coxim, a via aérea fica anteriorizada, muito anteriorizada, fica ruim para visualizar. Quando você coloca o paciente num ângulo de 60 graus, no mínimo, pelo menos 60 graus, até 75 graus, a via aérea, ela se torna mais posteriorizada. Na hora que você puxa ali a epiglote, ela já aparece. Fantástico. Até para passar buja é mais fácil. Você pode discutir isso aí no próximo tema. Muito bom. Tranquilo, gente? Eu vou mandar essa aula para vocês, tá? Depois eu vou salvar aqui e vou mandar para vocês. Tá bom, professor. Obrigado. Tranquilo, vamos marcar aí, vamos ver se semana que vem a gente já discute alguma coisa aí de sedação analgesia. Vou preparar uma aulinha bem showzinha para vocês aí, tá bom? Obrigada. Baseado em casos clínicos. Eu vou jogar alguns casos clínicos e a gente vê cada situação que o paciente chega, qual seria a melhor opção de sedação. Eu já apresentei essa aula até no congresso, ficaria fácil para a gente discutir sedação analgesia, tá? Professor, o grupo que não foi hoje com o senhor, sugeriu se amanhã ou quinta, mas amanhã a gente tem simulação e sexta a gente tem HMC. Sexta tem o quê? HMC, mas aí a gente pensou que poderia ser na sexta, né? Você poderia fazer o seguinte, lá é rápida a aula de ventilação mecânica, porque para ficar todo mundo igual, né, na ventilação mecânica, se fica um grupo atrasado, eu fico mais preocupado. Combina lá no HMC, se dá para ser um pouquinho mais tarde, a gente começa até um pouco mais cedo, a aula de ventilação mecânica. Tá bom, então tá bom. Tá bom? Obrigada. Verifica isso. Tá joia, pessoal, valeu. Se não tiver mais perguntas, eu fico aberto aqui no Zap. Qualquer coisa, vocês mandam dúvidas no Zap, tá bem? Obrigada, Tá bom, professor. Obrigado. Valeu, espero que tenham gostado. Obrigado aí, pessoal. Obrigada. Boa noite.